Boa noite, acompanhe os destaques desta noite. A Ordem dos Advogados conclui que houve violação de direitos dos reclusos na penitenciária preventiva de Maputo após denúncias de maus tratos. A Edilidade de Maputo iniciou hoje uma campanha de vacinação contra a raiva no bairro Ferroviário após a morte de um menor mordido por um cão. Donald Trump e Kim Jong-un assinaram um acordo para a desnuclearização da Coreia do Norte e pacificação da Península Coreana. O governo diz que ainda não há data para a entrega da ponte Maputo-Catem. Por outro lado, o Conselho de Ministros aprovou a revisão de lei de tutela administrativa do Estado sobre autarquias locais para adequar a revisão pontual da Constituição. O porta-voz do Conselho de Ministros esclarece que o governo nunca havia falado de datas para a entrega da ponte Maputo-Catembe, embora o presidente do Conselho de Administração da empresa Maputo Sul, responsável pela obra, tivesse dito antes que a ponte deveria ser entregue neste mês de junho. Não há informação sobre a data exata em que vai haver a inauguração da ponte. Vai se inaugurar ainda este ano, mas não existe a data concreta. Houve aquele constrangimento muito grande que aconteceu aí em Malanga, o que fez com que os prazos fossem alterados. Reunido em Conselho de Ministros esta terça-feira, o governo aprovou a revisão da Lei de Tutela Administrativa do Estado sobre as autarquias locais, instrumento que vai a debate na sessão extraordinária da Assembleia da República, nos dias 21 e 22 de junho corrente. A revisão da Lei 7/97, de 31 de maio, visa adequar este instrumento à revisão pontual da Constituição da República, de 2018, e aprimorar a logística e a sistemática adotada sem alteração das regras de fundo de exercício de tutela administrativa do Estado sobre as autarquias locais. O Conselho de Ministros decidiu também fixar taxas e multas aos serviços de licenciamento dos órgãos de informação, além de aprovar o decreto sobre o regulamento do património do Estado. Este regulamento estabelece o regime jurídico aplicável à gestão do património do Estado. Esta gestão abrange os atos de aquisição, registro, inventariação, utilização, conservação, abate, alienação, fiscalização e supervisão do património do Estado para os órgãos de administração direta e indireta do Estado, incluindo as autarquias locais, representações do país no estrangeiro, empresas públicas e demais pessoas coletivas. A revisão de programas de segurança social básica e a alteração de alguns artigos do regulamento do Código de Imposto sobre Pessoas Singulares são temas que também dominaram a sessão de Conselho de Ministros. O presidente da República, Filipe Nyusi, nomeou hoje Joaquim Veríssimo para o cargo de Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos. Antes da sua nomeação, Veríssimo era Vice-Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, cargo no qual foi hoje exonerado. Importa referir que o cargo de Ministro da Justiça estava vago com a exoneração de Isaac Chande, atual provedor da Justiça. Seguimos com outras informações. O Conselho Municipal da cidade de Maputo iniciou esta terça-feira uma campanha de vacinação contra a raiva no bairro Ferroviário, local onde morava um menor que foi mordido por um cão em fevereiro e veio a perder a vida no passado domingo. A morte de um menor no bairro Ferroviário pela mordidura de um cão serviu para mobilizar o Conselho Municipal a promover uma campanha de vacinação contra a raiva aqui nesta zona. Porque afinal, aquele mesmo cão que levou o pequeno Lucas à morte pode morder muitas outras crianças. Ou então, morder outros cães e contaminá-los com o vírus da raiva. Na manhã desta terça-feira, o Conselho Municipal escalou o bairro Ferroviário para a campanha de vacinação contra a raiva. Dezenas de pessoas afluíram para vacinar os seus animais contra o vírus. Uma delas é familiar do menino que perdeu a vida no último domingo. Eu trouxe cão para vacinar porque tenho um familiar que foi mordido por um cão. Ontem fomos enterrá-lo e fomos informados que haveria vacinação, porque no bairro Ferroviário as pessoas estão a ser mordidas por cães. E faz isso sempre? Não, anualmente quando eles aparecem.
A maioria das pessoas é por não terem conhecimento desse dia aqui. Outros cães fogem, outros é por não ter conhecimento, outros é por trabalhar. A veterinária do Conselho Municipal explica que este bairro é um dos que mais número de cães apresenta e que quando se detectam mortes é preciso vacinar os cães da zona. Quando temos morte por raiva, temos que vir fazer a vacinação dos cães, porque sempre que há morte temos foco, ou seja, o vírus da raiva está a circular na zona. Para eliminar o foco, temos que vacinar a todos os cães do lugar onde ocorreu a morte. O bairro também tem cães sem dono, porque pela característica do bairro, temos lugares onde os cães encontram tranquilidade, com sombra, ou que fazem abrigos e criam condições eles de estar ali a viver. Enquanto algumas pessoas levam os seus cães para vacinar, um dos grandes problemas que o Conselho Municipal enfrenta é a proliferação de cães vadios nas ruas. Este sim é um desafio fora de controle. As imagens são de Hermenegildo Zebani, Fidel Tonemídio, STV. O país arrecadou cerca de 5 bilhões de meticais em 2017 com a exportação de madeira processada. Segundo o diretor nacional de florestas, esta receita foi atingida graças à reestruturação do setor. Em 2015, o Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural iniciou com a reestruturação do setor florestal. A reestruturação em curso tem por objetivo combater o corte e exportação ilegal de madeira. As medidas aplicadas já estão a surtir efeitos. O aumento da receita do setor de floresta, com destaque para a taxa de exportação de madeira processada, como resultado da pontual alteração da Lei de Floresta, que impõe a proibição absoluta de exportação de madeira em touro, deu cerca de 5 bilhões de meticais em 2017. Com vista a harmonizar os padrões mínimos para o maneio de florestas, o MIDADER, operadores florestais e organizações não governamentais participaram nesta terça-feira num seminário de harmonização de ideias. Os padrões mínimos para maneio de florestas em Moçambique constituem um importante instrumento para aprimoramento dos critérios de avaliação dos operadores florestais, assim como certificado de modo a ter instrumento que permita a criação das condições para a correta exploração florestal em Moçambique. Devido ao não cumprimento dos requisitos de licenciamento, 353 operadores florestais foram suspensos de realizar a exploração florestal no país. Iniciaram esta terça-feira as obras de construção da ponte que irá garantir a travessia de alunos e públicos no geral na zona de Xiango. As obras foram adjudicadas à empresa chinesa que construiu a circular de Maputo. Pouco menos de 24 horas depois de o presidente da República, Filipe Nyusi, ter lançado o desafio da construção de uma ponte em Xiango, esta terça-feira, homens e máquinas começaram logo pela manhã com as obras. A ponte irá garantir a travessia de alunos da escola primária do Xiango e do público no geral. A infraestrutura terá uma altura de cerca de 6 metros, 10 bases ou pilares de suporte, 2 rampas e igual número de escadas. Hoje, como primeiro dia, o que está-se a fazer é preparar as fundações sobre as quais irá assentar a estrutura da ponte. Também estão a ser montados os painéis e as betonagens vão começar. Hoje vamos ter as fundações completamente executadas. Este projeto contempla ainda a colocação de proteção ou guias de orientação para evitar que os alunos se dispersem pela via na ida ou regresso da escola. É colocar proteções que permitam guiar as crianças para as zonas onde acedem à ponte e por onde têm que sair, que é para evitar que, com a alegria do fim das aulas ou com a emoção de qualquer coisa que se vai aprender, as crianças se dispersem. E satisfeitos com o início da construção da ponte, estão os alunos da escola primária de Xiango. Vamos usar porque antes atropelavam muitas pessoas. Agora nós queremos a ponte para prevenir acidentes. Estou feliz. Por quê?
porque estão a construir a ponte. Porém, o apelo vai para os automobilistas que usam esta via para que respeitem as regras de trânsito. Houve violação de direitos dos reclusos na penitenciária preventiva de Maputo. Esta é a conclusão do inquérito levado a cabo pela Ordem de Advogados de Moçambique a propósito de denúncias sobre maus tratos naquela cadeia. As denúncias relatam fatos da madrugada do dia 2 de abril último. Agentes da Força Especial e guardas prisionais da antiga cadeia civil em Maputo protagonizaram uma vasculha nas celas da ala feminina à procura de objetos proibidos. Mas a vasculha foi tudo menos pacífica. Agentes homens entravam nas celas e introduziam as suas mãos nos órgãos genitais das mulheres à procura de objetos chamados ilícitos. Face a estas denúncias, a Ordem de Advogados de Moçambique indigitou a Comissão Interna de Direitos Humanos para investigar a situação. Depois de visita e inquéritos no terreno, a comissão divulgou esta terça-feira o seu relatório com a seguinte conclusão. As revistas em todas as celas do estabelecimento penitenciário, na madrugada do dia 2 de abril, foram caracterizadas por excessos perpetrados por agentes da Força Especial e guardas locais, sendo que algumas situações consubstanciam violação dos direitos humanos dos reclusos. Face a esta conclusão, a comissão recomenda à Procuradoria-Geral da República abrir um inquérito que possa culminar com a devida responsabilização. Mais de 300 mil crianças são submetidas ao trabalho infantil na cidade de Maputo. Dentre elas, cerca de 74% dedicam-se ao comércio informal, informa a Direção do Trabalho da cidade. 12 de junho é o Dia Internacional de Luta contra o Trabalho Infantil. Falando no dia alusivo ao combate do trabalho infantil, o diretor do trabalho na cidade de Maputo disse que as piores formas de trabalho infantil registadas neste ponto do país estão nos setores da pesca e agricultura. Entretanto, o comércio informal é o mais crítico, por estar lá grande parte das crianças a trabalhar, cerca de 74% do total. E nós temos uma situação na cidade de Maputo que também nos apoquenta, porque o setor informal é aquele que também é alimentado por crianças. Estamos a falar da faixa etária dos 7 aos 17 anos. Crianças nessa faixa, nós na cidade de Maputo temos, segundo o último estudo do Unicef, nós temos 300 mil crianças, quase 300 mil crianças nessa faixa etária. Diante desta realidade, o governo reconhece a sua fragilidade no combate a essas práticas, mas lamenta o fato de não poder usar a força para travar o fenômeno. Na verdade, não tem sido fácil para o governo, porque também há instrumentos que não favorecem, porque também não pode ser por via coerciva que se retira as crianças. Há razões, há motivos para aquelas crianças pararem. Em Moçambique, mais de 1 milhão de crianças com idades compreendidas entre 7 e 17 anos estão envolvidas no trabalho infantil. A província de Sofala vai julgar em apenas 12 dias mais de 130 processos crime ligados a roubos qualificados. A iniciativa que envolverá o IPAS e o Ministério Público tem em vista descongestionar as cadeias onde existem detidos com prisão preventiva expirados. O Tribunal Judicial da província de Sofala vai julgar entre os dias 18 e 29 deste mês 134 processos crimes. Trata-se de uma ação coordenada entre o Tribunal em referência, o IPAS e o Ministério Público, que tem em vista descongestionar os centros prisionais, tendo em conta que existe um elevado número de detidos com prazos de prisão preventiva largamente expirados. Em termos de referências de números, estamos a falar acima de 100 reus, 100 detidos e 100 reus presos, que irão ser abrangidos por esta campanha massiva de julgamentos. Esta é uma ação concertada, significa que o tribunal estará constituído devidamente, terá a assistência do Ministério Público e temos o garantido o IPAS, a indicação dos técnicos jurídicos que garante a assistência gratuita ao cidadão, mas naqueles casos em que o réu tem advogado constituído, também este estará representado devidamente.
A campanha irá incidir sobre as 5ª e 6ª secções criminais do Tribunal Judicial de Sofala. Destaca-se a mobilização de 4 magistrados e de outras jurisdições ao nível de Sofala, que irão coadjuvar os juízes titulares das secções referidas. E já agora queremos apelar aos declarantes, às testemunhas que são parte integrante destes processos, que colaborem nas notificações, de modo a que se possa materializar efetivamente o julgamento destes processos dentro deste prazo que foi convencionado. Cerca de 300 reclusos em Manica aguardam julgamento. As autoridades já estão desde segunda-feira numa campanha de julgamento coletivo que visa descongestionar os estabelecimentos penitenciários. A sobrelotação das cadeias é uma autêntica dor de cabeça para as autoridades que administram a justiça na província de Manica. É que a manutenção dos reclusos nas penitenciárias acarreta elevados custos para o Estado. É partindo deste pressuposto que arrancou a campanha de julgamentos coletivos que visa, entre outros objetivos, diminuir o número de pessoas que estão nas cadeias e cuja decisão ainda não está definida. A grande mensagem que fica é que deve haver uma grande entrega, porque esta é uma soberana oportunidade para o setor da justiça demonstrar mais uma vez, como tem feito em várias ocasiões, que temos que administrar uma justiça à altura daquilo que são as expectativas do nosso povo, com isenção, com transparência, sempre obedientes, sempre virado para o bem-estar do cidadão. Uma justiça virada para o bem do cidadão não significa necessariamente absolver réus culpados, na opinião de Ernesto Moreira, juiz-presidente do Tribunal Judicial de Manica. As pessoas aguardem ou não aguardem numa situação de prisão preventiva, mas que tenham a sua situação de condenação ou absolvição, porque não podemos esperar que com julgamentos se alcance apenas a condenação. As absolvições também fazem parte das medidas judiciais. A mineradora ICVL começa com o processo de indemnização e reassentamento da população de Benga em Tete. O consenso foi alcançado entre as partes semanas depois de a ESTV ter despolitado o caso sobre irregularidades no processo de compensações que estava encalhado há 6 anos. A assinatura do acordo entre a ICVL e a Liga dos Direitos Humanos em representação da comunidade de Benga, distrito de Moatize, em Tete, marca o fim de um processo que opunha as partes sobre as compensações das famílias da área abrangida pela mineradora para a exploração de carvão. Segundo o acordo assinado entre a ICVL, a comunidade e a Liga dos Direitos Humanos, o processo de construção das casas para assentamento terá a duração de 2 anos. É um memorando que vem todos os detalhes sobre como vai começar o reassentamento, as indemnizações, portanto as compensações, e isto devolve uma certa confiança entre os investidores, as comunidades, assim como também, por que não, o governo, não é? A comunidade mostra-se satisfeita pelos valores da compensação ora patentes no acordo. Os cálculos rondam aos 119 e 250 meticais por hectare, mediante a área do polígono de cada cidadão. Agora estamos sossegados pelo acordo alcançado. A empresa aceitou as exigências da comunidade. Presentemente, decorre o processo de levantamento de contas bancárias dos membros da comunidade e, ao que a STV apurou, o mesmo deverá estar concluído até a próxima semana. Convido-lhe a um breve intervalo. Voltamos dentro de instantes. Até já. De volta ao Jornal da Noite. Cerca de 20 médicos formados pelo ISCTAC na Beira foram admitidos na Ordem dos Médicos depois de concluírem com sucesso as provas para tal. Um total de 19 médicos, entre eles especializados em medicina dentária e geral, formados pelo Instituto de Ciência e Tecnologia Alberto Chipando, ou simplesmente ISCTAC, sediado na cidade da Beira, acabam de ser admitidos na Ordem dos Médicos. O fato foi tornado público pela própria instituição na manhã desta terça-feira. Para a Faculdade de Ciência e Saúde do ISCTAC, este foi um grande
um grande registro e tivemos um número de 21 médicos que participaram neste exame e deste número 3 não tiveram sucesso e 19 deles tiveram sucesso. O SCITAC diz que tal fato deve-se a uma aposta na qualidade do corpo docente e parcerias com o estrangeiro. A formação dos médicos do SCITAC contou com especialistas moçambicanos, contou também com especialistas de algumas universidades que estão fora do país, como por exemplo a Universidade de Porto e algumas universidades brasileiras. Esta é a médica Verônica Langa, especializada em medicina dentária, uma das aprovadas para entrar na Ordem dos Médicos. Muito feliz, naturalmente. Por quê? Porque desde o momento que foi introduzido esse exame da Ordem, tem muitos colegas que têm ficado nas portas, não conseguem realizar um exame com sucesso, mas, graças a Deus, graças a todo o empenho, consegui entrar. Então, estou muito satisfeita. Olinda Mahumani, médica especializada em medicina geral, é outra aprovada para a Ordem dos Médicos. Realmente não é fácil e eu senti-me muito feliz. Foi uma satisfação muito grande para mim, tendo concorrido pela primeira vez e tendo aprovado. Os novos membros da Ordem dos Médicos deixaram uma recomendação a todos os moçambicanos. Bom, de forma geral, é importante que as pessoas se dirijam cedo às unidades sanitárias, de forma a receber um tratamento precoce, para que não cheguem às unidades sanitárias com a doença já em fase tardia ou agravada, em que já não se pode fazer nada. E na página internacional, Donald Trump e Kim Jong-un assinaram um acordo para a desnuclearização da Coreia do Norte e pacificação da Península Coreana. Entretanto, o documento assinado não especifica, assim é que é, a data da desnuclearização nem do levantamento das sanções econômicas que pesam sobre a Coreia do Norte. Depois de um aperto de mão e um almoço para testemunhar as progressões nas negociações entre os dois países, foi a vez de se assinar um acordo que prevê a desnuclearização total da Coreia do Norte. Com este acordo, os Estados Unidos da América vão retirar as sanções econômicas que pesam sobre a Coreia do Norte. A troca de prisioneiros de guerra e desaparecidos em combate, a estabilidade do regime, as boas relações entre os dois países são mais alguns pontos que constam do documento. Entretanto, os termos em que as boas relações entre os dois países vão decorrer, bem como os prazos para a total desnuclearização, ainda não foram especificados. A assinatura de um acordo com medidas específicas gerou alguma surpresa depois de Donald Trump ter dito que a cimeira de Singapura iria apenas marcar o início das negociações. Todavia, Trump espera que a desnuclearização ocorra o mais rápido possível, tendo considerado que Kim Jong-un é uma pessoa inteligente e de difícil negociação. A China e a Rússia, embora otimistas, consideram os resultados das cimeiras mais simbólicos que tangíveis. O Parlamento do Zimbábue desistiu de convocar Roberto Mugabe a uma sessão de perguntas e respostas sobre o roubo de 15 milhões de dólares de diamantes em 2016. Esta medida foi tomada depois de Mugabe ter recusado de comparecer no Parlamento por 2 vezes. Sem oferecer pormenores, o Parlamento do Zimbábue anunciou na segunda-feira que não mais vai chamar o antigo chefe de Estado Roberto Mugabe para responder a perguntas sobre o desaparecimento de 15 milhões de dólares de diamantes ocorrido em 2016. Era suposto que Mugabe tivesse comparecido no Parlamento na segunda-feira, depois de ter faltado por 2 vezes. Alguns parlamentares já esperavam a ausência de Mugabe, alegando que altos membros do governo opunham-se completamente a esse inquérito. Segundo Mugabe, Zimbábue teria sido roubado 15 milhões de dólares pelas companhias diamantíferas chinesas, os serviços de inteligência e a polícia. Mais tarde, tais empresas foram expulsas e substituídas pelas companhias estatais. Esta poderia ter sido a primeira aparência pública de Mugabe no Zimbábue, depois de ter sido forçado a renunciar ao poder pelos militares em novembro do ano passado.
Os migrantes vão ser transportados para a Espanha depois de a viagem ter sido adiada por questões logísticas e climáticas. Entretanto, há relatos de que um segundo navio com mais de 900 migrantes chega à Itália esta quarta-feira. Depois de a Itália e a Malta terem recusado abrir seus portos para acolher 629 migrantes, a Espanha predispôs-se a ajudar. Entretanto, Médicos Sem Fronteira haviam dito que deslocar migrantes da Itália para a Espanha poderia levar 4 dias e haveria risco de morte, considerando as condições climáticas adversas do mar, a alimentação e a sobrelotação do navio Aquarius, bem como conflitos entre os migrantes. Contudo, a Itália não mais mudou de ideia, tendo apenas disponibilizado mais navios para diminuir a sobrelotação e mais provisões alimentares. O navio Aquarius tem como destino a Valência, cidade espanhola. Itália agradeceu o gesto da Espanha, dizendo que é hora de compartilhar-se a responsabilidade e a Itália não mais seria campo de refugiados da Europa. Entretanto, de acordo com Reuters, há um novo navio com mais de 900 migrantes africanos que está a caminho da Itália. Prevê-se que o navio, que vem da Líbia, chegue à Itália esta quarta-feira. Acompanhe a seguir a previsão do estado do tempo para o dia de amanhã. Para a zona sul do país, Maputo 28 de máxima, 16 de mínima, Xai-Xai 26 de máxima, 16 de mínima, Inhambane 26 de máxima, 19 de mínima. Para a zona centro do país, seguimos com Beira, 24 de máxima, 18 de mínima, Quelimane 26 de máxima, 19 de mínima, Chimoio 23 de máxima, 11 de mínima, Tete 32 de máxima, 18 de mínima. E por fim, a zona norte do país, Nampula 27 de máxima, 19 de mínima, Pemba 30 de máxima, 22 de mínima, Lixinga 23 de máxima, 12 de mínima. Esta previsão do tempo é-lhe oferecida pela Índico Seguros. De volta ao Jornal da Noite e com a página desportiva. Carlos Alberto Niquis, treinador do Ferroviário de Maputo, antevê jogos renhidos nos play-offs da final da Angel Maputo Basket diante do Costa do Sol. Niquis diz que o objetivo passa por vencer pela 4ª vez consecutiva o campeonato da cidade. A série dos play-offs da final da Angel Maputo Basket, a melhor de 3 jogos, inicia sexta-feira e o Ferroviário de Maputo já trabalha para revalidar o título. As locomotivas são a partida favoritas a conquistar a prova, mas Carlos Alberto Niquis disse ser importante perceber que tudo será resolvido na quadra, até porque terá pela frente um adversário que tem a lição bem estudada. Nós, para ganharmos o campeonato, temos que estar no nosso melhor nível, porque o Costa Sol também é uma equipe que está em condições de ganhar o campeonato. E eu acredito que depende muito mais de nós próprios do que da equipe do Costa Sol, que tem os seus argumentos e está bem orientada, mas nós faremos tudo para revalidar o título. Há 2 anos com o estatuto de vice-campeão africano de clubes e tricampeão da cidade, o Ferroviário de Maputo quer levar para suas vitrinas mais um troféu. É importante começar bem, eu acredito que essa tem que ser a nossa melhor preocupação, por isso é que estivemos aqui durante algum tempo, como viu, a conversar, para ver se estamos todos a remar para o mesmo lado, e deu para perceber das medidas que eles estão também muito interessadas em ganhar, e tudo faremos para que comecemos bem com o primeiro jogo, para depois irmos gerindo jogo para jogo. Para a final que irá opor 2 das melhores equipas do país, o público é chamado a marcar presença no pavilhão do desportivo. Não adianta termos só individualidade, é importante criar um grupo muito forte, muito unido e coeso. Lembre-se que o Ferroviário de Maputo terminou a fase regular da Angel Maputo Basket invicto. Diolinda Angolela, treinadora do Costa do Sol, reconhece o valor do Ferroviário de Maputo, mas diz que a sua equipa quer quebrar o ciclo vitorioso do seu adversário. É chegada a hora do tira-teimas. Depois de ter perdido as últimas 3 finais para o Ferroviário de Maputo, o Costa do Sol quer assumir-se definitivamente como a melhor equipa da capital
e do país também. Diolinda Angolela, figura incontornável do basquetebol moçambicano e com uma carreira brilhante como atleta, pretende impor-se agora como treinadora, levando o Coxa de Sol ao tão almejado título de campeão da cidade. As condições estão criadas e continuam a ser criadas. Eu digo que isso é um processo contínuo. Até mesmo o último dia ainda estamos a treinar para bater o Ferroviário. Esse é o objetivo. Mas estamos preparados e vamos estar sempre. Diante do seu adversário na final, o Coxa de Sol bateu-se de peito aberto na fase regular da Angel Maputo Basket 2018 e no ano passado mostrou muita qualidade nos playoffs da final. Vai ser uma boa final, como tem sido os últimos jogos e como foram as outras finais. A equipa de certeza se não está vai ter que se preparar nesse pouco tempo, mas eu como treinadora digo que já está preparada para poder defrontar a equipa do Ferroviário. Mônica Tembo, moçambicana que é campeã da 2ª divisão em Portugal pelo Esgueira, deverá reforçar o Coxa de Sol. A gente está a contar com a Mônica, mas isso vai depender da disponibilidade dela, se a agenda dela permitir. Ela é jogadora de Costa do Sol, depende de como negociar ela. Até quando saiu, vamos ver quando ela chegar qual será a posição dela. E motivos para o público amante do basquetebol assistir a esta partida não faltam. Afinal, estamos perante algumas das estrelas do basquetebol moçambicano e da seleção nacional. O Machaquene venceu o Sporting de Nampula por 3-1 em jogo da 11ª jornada de Moçambola 2018. Com esta vitória, os tricolores somam 16 pontos. Já o Sporting de Nampula continua estagnado na última posição com apenas 7 pontos. Adiantar muito bem para a 11ª. Tratava-se do regresso das emoções de Moçambola, depois de uma paragem de 3 semanas, para dar lugar aos compromissos da seleção nacional e dos jogos da Taça de Moçambique. A jogar no seu terreno, o Machaquene entrou bem para o jogo, tanto que no segundo minuto pegou a baliza contrária por um intermédio de Bruno, mas o guardião de Nampula esteve atento. E porque os leões de Nampula estavam apáticos, os machacas não tiveram dificuldades para chegar ao primeiro golo, e foi ao minuto 4 por intermédio de João. Ao minuto 24, os visitantes sofreram a primeira contrariedade no jogo, com a lesão do seu capitão Ipo, após a entrada feia de Danilo. Passo na zona do queixo e deixa de facto. O Sporting de Nampula respondeu minutos depois, neste lance de bola parada, em que Hilário só não marcou porque Zacarias estava atento. Com o 1-0 a favor do Machaquene, foi-se ao intervalo. No reatamento, os visitantes cresceram no jogo e só não marcaram nos minutos iniciais porque Vítor se deixou antecipar por Zacarias e, na insistência, um defesa do Machaquene tirou a bola na linha do golo. E porque quem não marca arrisca-se a sofrer, Domingos, pelo Machaquene, aproveitou uma brecha deixada pela defensiva contrária para tirar a contar. Estava feito o 2-0. O Sporting não baixou os braços e correu atrás do prejuízo, mas mesmo assim veio a sofrer o terceiro golo. Num lance de bola parada, Bruno praticamente fuzilou a baliza dos Leões. Diga-se, um golo digno de repetição. Já no finalzinho do jogo, o Sporting reduziu a desvantagem depois de beneficiar de uma grande penalidade. Chamado a cobrar, Hilário não perdoou. Com o 3-1 a favor do Machaquene, terminou a partida. Dizer que estão de parabéns os jogadores, conseguiram cumprir com aquilo que foi a orientação, porque o nosso objetivo é de ganhar os 3 pontos, principalmente quando jogamos em casa. É uma obrigação termos de ganhar os 3 pontos. De parabéns, Machaquene. Nós viemos aqui e sabíamos que Machaquene é um clube grande. Viemos aqui para conseguir engarear pontos, não conseguimos. Vamos continuar a trabalhar. Com esta vitória, os machacas continuam. O 1º de Maio de Quilomane derrotou esta tarde no seu campo desportivo de Incomate por uma bola sem resposta. O golo foi marcado pelo atacante Mamute, novo reforço dos Operários. Na primeira parte, César, guarda-redes do grupo desportivo de Incomate, evitou 2 situações que colocariam os Operários em vantagem. O Incomate deveria responder nesta jogada, onde Jafet não consegue colocar o esférico à baliza guarda de Maite. Foi, na verdade, uma primeira parte equilibrada. Nos primeiros 10 minutos da segunda parte, os Operários chegaram várias vezes à baliza do Incomate, mas pecavam na finalização. E porque estava feito o aviso à navegação, aos 60 minutos, Mamudo recebe a bola neste cruzamento e de cabeça faz o gol da vitória.
O Incomate correu atrás do prejuízo, mas não conseguiu inverter o resultado. Acabamos perdendo o jogo por 1-0. Mas há que lamentar a forma como o golo foi conseguido. Se nós queremos promover o futebol, se nós queremos que este Moçambola seja efetivamente uma marca, há que procurar vencedores justos. O golo que o 1º de Maio consegue está em clara posição de fora de jogo. Não quero tirar mérito à equipa do 1º de Maio pelo que fez hoje, mas penso que a ganhar teria que ganhar de outra forma. Mas, contudo, nós não somos os que vamos ajuizar isto. Há muito tempo que nós estávamos à procura de uma vitória para poder calmar os ânimos na nossa massa associativa. O Incomate teve lance claro para gol, nós tivemos lances claros, mas aquilo que é o problema que nós temos deu nesse resultado, felizmente ganhamos nós, estamos ao trabalho. E o Ferroviário de Maputo, líder do Moçambola, perdeu por 2-0 diante do Ferroviário de Nampula, em jogo da 11ª jornada. Os donos da casa procuraram se impor logo aos primeiros minutos do jogo, diante de um Ferroviário de Maputo que entrou muito cauteloso. Decorrida a partida, Lukman, dos Locomotivas de Norte, foi derrubado aos 26 minutos à entrada da grande área, mas assim o árbitro não entendeu. Numa jogada entre Josimar e Belito, o Ferroviário de Nampula até chegava o marcador, mas falhou a pontaria para violar a baliza defendida por Faruque. Aos 44 minutos, as duas formações ainda acreditavam em golos e não apareceram. Na segunda parte, os dois conjuntos trouxeram outra dinâmica, operando alterações em diferentes setores. Quando passavam 26 minutos, uma falta sobre Lukman, jogador de Ferroviário de Nampula, leva o penalti. Zabula foi chamado a cobrar, mas a sorte não esteve do seu lado, servindo a bola de bandeja ao guarda-redes contrário. O golo do desempate veio durante os 5 minutos de compensação, devido a uma distração de Faruque. Maurício só teve a missão de empurrar a bola para o fundo das malhas. Quando tudo parecia terminar por ali, Maurício e Adebayor, isolados, apanham a defensiva de Ferroviário de Maputo, abandonada, e coube a Adebayor alargar o marcador para 2-0, resultado final. Procuramos aproveitar naquilo que são os aspectos fracos dele. E sabíamos que em algum momento eles abrem as costas e nós aproveitamos nisso. Um erro individual nosso, acabamos por ser bem aproveitado por parte do avançado do Ferroviário de Nampula. Esse gol acabou por abanar a nossa equipa nos últimos 5 minutos e depois acabamos por sofrer o segundo gol. Acho que o resultado justiçaria o empate, pelo aquilo que foi a produção das duas equipas. Satisfeito com o rendimento dos meus jogadores. Um jogo limpo, um bom espetáculo de futebol. Simplesmente o Ferroviário de Nampula tem que dar os parabéns porque conseguiu marcar os golos. Com esta vitória, o Ferroviário de Nampula soma 18 pontos, enquanto que o de Maputo continua a liderar a prova com 22. O Jornal da Noite fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Até uma próxima oportunidade. Por enquanto, fica com IPM Pepano com a sua atuação na última gala do Fest Chorus. Ningelani Yesu aliki, Ningelani Yesu aliki.